Bugônia é um filme de 2025 dirigido por Yorgos Lanthimos, estrelado por Emma Stone, Jesse Plemons e Aidan Delbis. Dois jovens obcecados por conspirações raptam a poderosa CEO de uma grande empresa, convencidos de que ela é um alienígena com a missão de destruir o planeta Terra. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph. Hoje é dia da gente falar sobre Bugônia, mais um filme aí na leva dos indicados ao melhor filme no Oscar. E bom, acho que a sinopse diz tudo, mas esse é um vídeo que eu preciso começar dizendo que assim, teremos spoilers. E eu acho que é um filme que tem diversos tipos de spoilers na hora de se falar dele. Então tem spoilers pequenos que eu já acho que é legal assistir sem saber. Tem spoilers grandes que eu acho que é melhor ainda assistir sem saber. Então, além do aviso na thumb aí, esse é um que assim, eu não acho que eu consigo ir muito longe sem entrar em coisas que eu pessoalmente já consideraria spoilers. Então, fica aí avisado. Por ser um vídeo em que eu vou falar sobre spoilers, eu quero já deixar claro que eu gostei muito do filme. Então eu recomendo, pra já dizer que, sei lá, se alguém quiser assistir pela recomendação aí, é um filme que eu recomendo. Eu só acho que talvez não seja um filme pra todo mundo. E aí a única coisa que eu vou dizer é que eu acho que ele é um filme, apesar dele estar sendo muito divulgado como comédia, mesmo que falam comédia de tipo humor negro, sabe? Mas ele tá sendo muito divulgado como comédia e eu acho que ele é um filme com algumas cenas bem pesadas. Então esse é o meu único aviso, se alguém quiser assistir aí sem saber mais detalhes, porque pode ser aí que essas cenas pesadas incomodem algumas pessoas e eu acho que isso é compreensível. Dito isso, daqui pra frente spoilers, tá? Vamos lá. Então, o filme conta realmente a história desses dois jovens. Não são bem dois jovens obcecados por conspirações, né? É um e ele arrasta o outro, né? Porque é muito assim. O personagem do Jesse Plemons é completamente maluco das conspirações e ele arrasta o outro que é primo dele pras coisas. O primo dele gosta muito dele, meio que vai junto na onda, assim. Mas é num nível, assim, bem maluco as coisas que ele faz e que ele fala e tal. E ele tem essa certeza aí que os alienígenas estão moldando as coisas e sendo muito responsáveis por coisas que estão acontecendo no planeta. Em especial, destruição de natureza. Eu acho que é o principal ponto que eles focam. Eles focam muito nas abelhas, ele cria abelha. E aí ele foca muito no fato das abelhas estarem morrendo e nisso ser culpa dos alienígenas. E ele tem aí essa CEO, que é a personagem da Emma Stone, que é chefe dele. Isso eu acho que é um ponto relevante. No final das contas não é tão relevante assim não, sinceramente, na minha opinião. Eu acho que é moderadamente relevante o fato dela ser chefe dele. Inclusive não aparece muito esse assunto no filme também, porque toda a coisa é que ele quer raptar ela, que ele tem certeza que ela é uma alienígena e que ela é um desses alienígenas aí que tá infiltrado na Terra e tal. Mas tem uma coisa que a empresa dela, esteve envolvida numa coisa com a mãe do personagem do Jesse Plemons. E aí essa mãe fez um teste com remédios, esse tipo, cobaia, né? Ela foi cobaia de um teste aí com essa empresa e ela tá em coma por causa desse negócio. E isso tudo independe dele trabalhar pra empresa, né? E a grande rixa dele com a empresa é a mãe, né? Mas, de novo, o negócio da mãe com a empresa não tem a ver com ele trabalhar lá, né? Então, por esse motivo, eu pessoalmente acho que o fato dele trabalhar lá não é tão relevante. Também não atrapalha em nada, né? Mas fica essa coisa. E aí, bom, de repente ele foi trabalhar lá pra ficar mais perto dela. Não sei se faz muito sentido também, porque ele trabalha tão afastado dela na prática, que eu também não sei se essa parte faz muito sentido. Mas bom, o filme não elabora muito nesse assunto, na questão do emprego dele. E aí é isso, ele rapta ela, isso ainda é o começo do filme, né? Toda a trama é ele raptar ela, então é bem cedo assim, relativamente, que ele rapta ela. Ele leva ela pro porão da casa dele e ele lá fica torturando ela, no intuito de que ela admita que ela é um alienígena, o que ela o tempo todo diz que não faz nenhum sentido, é um absurdo, alienígenas não existem. É famoso que ela tá careca no filme, né? Eles raspam a cabeça dela porque dizem que ela consegue se comunicar com os outros alienígenas, com a nave-mãe, pelo cabelo. Então por isso que eles raspam o cabelo dela. E eles vão fazendo várias coisas. Ele fica passando um creme nela, porque eu não lembro mais a explicação do creme, mas tem uma explicação do creme. Creme hidratante, assim, comum, que ele fica passando nela. E bom, eu acho que eu não preciso contar o filme inteiro também. Falei que ia ter spoilers nesse vídeo, porque eu acho que algumas das coisas que eu já falei, a questão da mãe, eu acho que já é um spoiler pra toda a motivação dele, mas eu acho que também não precisa falar em detalhes todas as coisas, porque eu acho que também não é tão relevante assim pra gente discutir aqui, né? Posso dar um apanhado geral. Mas aí a coisa é que ele tortura ela primeiro de jeitos muito mais amenos, porque é isso, é ela ficar, bom, a menos em comparação com o que ele faz no filme, né? Porque primeiro ele só amarra ela na cama, então ela fica, tipo, meio acorrentada na cama e não consegue sair dali, passando creme, com o cabelo raspado. Mas chega uma hora que ele começa a dar choque nela, então a coisa vai aumentando. Esse é o meu ponto, né? Começa com aprisionamento e vai até tortura física mesmo.
mesmo. E bom, até que num determinado momento, e eu acho que essa é a parte mais pesada do filme, ela consegue se libertar e ela começa a explorar o porão onde ele tá. Isso já lá pro final do filme. Ela começa a explorar o porão onde ele tá e ela abre uma porta e dentro da porta tem diversos pedaços de pessoas. Tipo uma cabeça num desses jarros com álcool. Uma cabeça, uma mão, sabe? Pedaços diversos de pessoas, assim. E muitos documentos, papéis, registros e coisas ali que ela vai encontrando. E aí quando ele volta e encontra ela solta ali, depois dela ter visto isso, ela começa a questionar pra ele, tipo, você matou um monte de gente. Quantos deles eram alienígenas? E aí ele responde, 2. E aí fica uma coisa que você não sabe, que eu me lembre pelo menos, se falaram passou batido pra mim. Mas eu acho que você não sabe quantos ele matou. Você só sabe que de, sei lá, todos os que ele matou, que provavelmente foram mais do que o dobro disso, dos 2, né? Só 2 eram alienígenas no entendimento dele. E nesse momento ela já começa a falar pra ele como tipo, então você matou do meu povo. Ela assume pra ele que ela é alienígena. Ela, sei lá, confessa. E fica uma coisa meio que tipo, tá, agora que eu vi o que você fez, que eu vi do que você é capaz e tal, vamos lá, eu vou te levar, porque ele quer ir até a nave pra falar com o imperador dela, da raça dela. A gente vai até meu escritório, porque lá no meu escritório tem um negócio que eu vou, sei lá, fazer lá, que aí a gente vai ser chamado pra nave. E aí ela vai, leva ele até o escritório dela, até a sala dela na empresa. Todo mundo fica extremamente chocado, porque ela tá desaparecida há dias, e ela chega lá com esse cara mancando, porque o cara quebrou a perna dela. Ela chega mancando, entra com o cara, e fica todo mundo tipo, o que tá acontecendo? E ela não fala nada. Ela leva ele até um lugar, e aí na sala dela, ela fala que tem um closet, que ela diz, eu vou digitar um negócio aqui, e aí você vai entrar no closet, e aí vai ser o sinal pra eles te teleportarem pra nave. E ele diz que ele mostra pra ela que ele tá tipo cheio de bomba, ele tá tipo com um colete de bombas, caseira assim, que ele fala que é a garantia dele pra não fazerem nada com ele, né? Porque se fizer alguma coisa, ele explode e mata todo mundo. E aí ele entra no closet e explode. E aí fica tipo, tá, então era tudo mentira, ela arrastou ele até ali inventando uma história mirabolante, e ele explodiu, e aí ela vai sendo levada por paramédicos e tal. Mas aí ela tá na ambulância dos paramédicos e ela foge, e ela volta até o escritório dela, faz o negócio todo de novo, entra no closet e chamam ela, e é teleportada pra nave. Então no fim era tudo verdade, ela era realmente uma alienígena. Ele queria falar com o imperador da raça dela, no final das contas ela é a imperatriz da raça dela, e o filme termina com ela dizendo que, tipo, tentaram muito fazer a Terra sobreviver, só que os seres humanos não colaboram, tentaram muito insistir e corrigir as coisas e tal, mas que os seres humanos não colaboram, que então ela desistiu dos seres humanos, vão acabar com todo mundo, ela, sei lá, estoura uma bolha ali na nave, não sei o que, e aí o resto do filme é só uma música tocando, até uma música cantada pela Marlene Dietrich, achei bem interessante, e todos os humanos mortos, mostrando no planeta todos os humanos mortos. Aparecem alguns animais, e os animais estão vivos, então só os humanos mesmo que morreram. E bom, assim termina o filme. E bom, eu sinto que eu espero que eu estou contando tudo isso pra quem já viu, mas sei lá, tem gente que de repente também não vai querer ver, mas gostaria de saber do que se trata, né? Então acho que pode ser útil pra pessoas assim, né? Mas vamos pra curiosidade, depois eu elaboro mais. O filme é um remake de um filme coreano, um filme sul-coreano de 2003. O coreano tem como título internacional Save the Green Planet, algo como Salve o Planeta Verde. Pelo que eu encontrei, eu não sei se esse filme nunca foi lançado aqui, ou se ele foi lançado aqui com esse título em inglês. Eu não encontrei um outro título, não tem um título em português, pelo menos eu não achei em lugar nenhum. Então, o nome que o filme é conhecido aí fora da Coreia é Save the Green Planet. E aí parece que o projeto original desse filme, do remake, era que o mesmo diretor do coreano, que é um cara chamado Jang Jung-won, ele ia dirigir o americano, mas ele disse que estava com problemas de saúde e acabou desistindo. Então começou aí com ele como diretor, né, antes de ser filmado, em pré-produção ainda, mas ele acabou desistindo, ficou como produtor executivo ainda do filme, mas largou a direção. O Ari Aster é um dos produtores do filme, que aí também é um cineasta muito famoso, né, é um dos produtores do filme. Ele contratou o roteirista para fazer a adaptação americana, e o roteirista disse que viu o filme coreano uma única vez, porque ele também não queria se prender demais ao coreano, e ele queria que ambos os filmes fossem independentes e, sei lá, tivessem seus próprios méritos. O que parece uma ideia boa e combina um pouco com a minha impressão tendo visto esse sem ter visto o outro, mas ao longo de preparar esse roteiro, eu li algumas coisas sobre o outro que me surpreenderam um pouco, porque eu achava, se vocês procurarem os cartazes, tipo pôster de divulgação do coreano, eu acho que vocês vão entender. Porque o coreano passa pra mim uma imagem, de novo, só vendo cartaz, e não todos os cartazes, eu vi um pelo menos que até me passa uma imagem diferente, mas os primeiros que eu tinha visto, passam uma imagem de ser um filme assim, de comédia besta, muito comédia besta. Então eu pensava que, sei lá, a coisa da tortura, de descobrir que o cara matou não sei quantas pessoas,
que tudo isso era do americano, mas aparentemente não é. Bom, talvez eu descobri que o cara matou pessoas, mas a tortura não. A tortura parece que já tem no coreano, que é um ponto muito forte pra mim que eu não esperava. De novo, pelas imagens de divulgação do coreano, que pareciam pra mim um negócio mais comédia divertidinha. Então, no fim, não tendo visto o coreano, não parece pra mim que eles ficaram tão diferentes assim como o cara quis argumentar nessa coisa. Eu tô muito curioso pra ver o coreano, eu vou tentar assistir ele esse ano ainda e fazer um vídeo aqui pra gente conversar sobre. Mas vai ficar um pouco mais pra frente, talvez não tanto assim. Vou tentar fazer logo, mas tem que primeiro terminar aí a leva do Oscar. Parece que o Yorgos Lanthimos, que é grego, se eu não me engano, queria filmar a cena final, que é a cena da nave espacial, na Acrópole, em Atenas, mas o Conselho Arqueológico da Grécia não permitiu, então ele filmou em outro lugar. Um fato que eu achei interessante é que a trilha sonora do filme é feita por um cara chamado Jerskin Fendrix. E ele compôs e conduziu a trilha. A única instrução que ele recebeu do Yorgos Lanthimos era pra ele fazer uma trilha baseada em 3 palavras: abelhas, porão e nave espacial. E aparentemente ele deu essas 3 coisas e falou faz, e não passou pro cara o roteiro, não disse pra ele o que ia ser o filme, não mostrou nenhuma imagem do filme até que a trilha estivesse pronta, e aí ele mostrou. E eu achei legal, porque eu particularmente gostei bastante da trilha sonora do filme. Eu achei ela muito boa, eu achei que ela combinou muito bem com o filme, muito bem com o filme. Eu acho que a sensação que ela passa combina muito com a sensação que o filme tá passando, da história do filme, né? Do que tá acontecendo e tal. Então, eu achei a trilha muito boa, muito boa. De novo, como uma trilha, né, no filme, né? De repente, não pra ouvir fora, mas assim, achei ela muito encaixada e muito funcional ali dentro do filme, assim, muito boa, gostei bastante. É um negócio que eu falo que eu não presto tanta atenção normalmente, né? Mas esse me chamou a atenção, gostei bastante. O filme aparentemente não fez tanto sucesso assim com o público, talvez esteja em tempo ainda, né? Ainda mais agora com a indicação ao Oscar, mas aparentemente não fez tanto sucesso assim com o público, o que eu não sei se vem de o filme ser pesado em alguns momentos, eu não sei se vem, talvez, do povo tá um pouco saturado com o Yorgos Lanthimos, porque ele andou lançando muito filme em muito pouco tempo, todos estrelados pela Emma Stone. O Pobres Criaturas fez muito sucesso, de repente as pessoas olharam isso e pensaram, acabei de ver aquele, não quero ver outro. É o primeiro filme dele que eu vejo, eu não vi os outros, não vi Pobres Criaturas, não vi Tipos de Gentileza, não vi nenhum filme dele ainda. Já ouvi falar de muitos, até alguns diante desses, mas ver eu não vi nenhum ainda. Esse foi o primeiro filme dele que eu vi. Então, eu não tenho essa saturação do diretor que eu acho que algumas pessoas têm. Eu vi alguns comentários falando isso, falando tipo, é mais um filme dele. Eu não passei por isso porque é o primeiro que eu vejo. Mas eu penso que todas essas coisas podem ter a ver, assim, de algum jeito com a falta de público. De repente, a ideia de que é um filme muito de arte, eu não acho que ele é, mas talvez crie-se essa imagem. Eu acho que Pobres Criaturas pode ter dado um pouco essa imagem. De novo, sem ter visto, mas pelas imagens, pelo o que foi falado e tal, pode ser que tenha acontecido alguma coisa assim. Não sei, eu tô especulando totalmente da minha cabeça aqui, porque eu não encontrei muita informação detalhada sobre isso, mas aparentemente não teve lá muito público. A crítica também foi meio mista, mas foi mais favorável. Justamente alguns críticos, eu sinto que estão saturados dos filmes do cara, do Yorgos Lanthimos, e eu acho que isso foi uma coisa que atrapalhou um pouco. Algumas críticas foram bem favoráveis. Alguns que eu achei interessante compararam com o coreano. Eu achei interessante que alguns críticos viram o coreano e fizeram comparação. E, no geral, os que fizeram comparação criticaram algumas mudanças que o americano fez. O que, pra mim, é o padrão. Eu, que sou uma pessoa que já vi muito remake de filme, principalmente asiático, né, feito em Hollywood, frequentemente me incomoda coisas que eles mudam. Eu sei que tem coisa que tem que mudar, mas a escolha do que mudar frequentemente me incomoda. Eu acho que frequentemente não é bem feito, bem pensado, não melhora o filme, e eu acho que, sei lá, se você não vai mudar tanto assim e só vai piorar, pra que fazer, né? Então, esses comentários da crítica me deixaram mais curiosos ainda pra ver o coreano. E é isso, aí o filme tá concorrendo a melhor trilha sonora original, que como eu falei, eu gostei bastante. Melhor roteiro adaptado, aí tem que ver o coreano pra saber se a adaptação tá boa, mas eu gostei bastante desse. Melhor atriz pra Emma Stone, que entendo, acho que ela tá muito bem no papel. Acho difícil ela ganhar da Jessie Buckley, mas acho que ela tá muito bem no papel. E melhor filme, afinal de contas, a gente tá aqui falando sobre os indicados a melhor filme no geral. E é isso, assim, eu gostei de verdade do filme, eu gostei muito. Eu acho que... eu gosto de um filme meio maluco. Eu acho que com os filmes que a gente tá vendo aqui no geral, os da lista, porque é uma Hollywood dos anos 40, é uma coisa assim... bom, a gente chegou nos anos 40, né? Veio desde os anos 1902, eu acho, o primeiro filme. Então acho que não deu pra falar muito sobre isso ainda, porque é uma coisa que
que não era tão feito assim, mas eu particularmente gosto de um filme maluco, sabe? Eu gosto. Se alguém olhar meu Letterboxd e ver meus 4 filmes preferidos ali, tem um filme bem maluco ali no meio. Eu particularmente gosto de um filme maluco e eu acho que o Bugônia tem essa vibe. Então é o tipo de filme que eu gosto um pouco fácil, talvez. Talvez ele seja meio pronto pra me agradar. Mas tipo, eu gostei muito. A reviravolta dela ser alienígena no final, sinceramente, desde que começou o filme eu já achava que ela era, sabe? Por mais que ela ficasse negando e que parece que o filme tava conduzindo pra uma coisa de... Quer dizer, conduzindo não. Parece que o filme tava focando numa coisa do cara ser doido das conspiração e na verdade tudo ser da cabeça dele e ele ter surtado por causa do que aconteceu com a mãe. O filme tenta muito te colocar essa ideia, né? Mas eu mesmo sem ter visto spoiler antes, desde o começo eu já me passava a sensação de que ela realmente seria alienígena no final, assim. Eu não sabia como que isso ia acontecer, como que essa história ia acabar. Eu não achei que ele ia morrer, por exemplo, o cara. Não esperava. Então, como essa história seria conduzida, algo que eu não esperava e foi diferente do que... Bom, eu acho que eu não esperava nada, né? Mas eu tava curioso pra saber como iam fazer e eu gostei de como fizeram. O fato, a grande revelação dela ser alienígena no final, sinceramente, eu já esperava. Eu acho que combinava muito mais com o filme mesmo ela ser do que ela não ser. Eu acho que ia ficar estranho se ela não fosse no final, sabe? Pelo jeito que o filme é. Então, essa parte não me pegou tanto, mas o jeito como foi feito eu achei bem legal. O visual dos alienígenas achei ótimo, porque como tem essa coisa deles se comunicarem pelo cabelo, todo mundo lá tem uns cabelos imensos, barbas e tal, e usa umas roupas muito bizarras, umas roupas imensas, assim, tipo umas coisa meio de lã felpuda, assim, mas muito grande, muito maior do que o corpo. É um visual interessante. É uma estética bem interessante que aparece pouco ali no filme, né? Só nesse final, mas achei bem interessante. Mas é isso, é um filme que eu gostei muito, tá aí fácil, um dos melhores do ano pra mim. Sinceramente, eu acho que a leva de indicados ao Oscar, eu sei que semana passada eu falei mal do Fórmula 1, mas eu acho que a leva de indicados ao Oscar, ao melhor filme no Oscar, esse ano, tá muito boa. Eu não tenho visto todos os filmes dos anos anteriores. Eu vi alguns filmes da última leva, de 2025, que concorreram em 2025, né? Dos filmes de 2024. Eu vi alguns, acho que 2 ou 3. Não vi todos. Mas mesmo dos poucos que eu vi, eu já gostei de um dia eu não gostei tanto assim. Um dia eu vou fazer vídeo elaborando sobre isso. Mas eu tô particularmente achando a leva desse ano muito boa. Muito boa. São filmes, assim, muito bons. De verdade, assim. De um jeito que eu acho... Porque, assim, em anos anteriores, frequentemente eu não tinha visto os filmes, ou tinha visto 1 ou 2. Mas eu sempre assisti... Eu gosto muito de assistir o Oscar, então eu sempre assistia. Via os trailers, via do que o filme se trata e tal. O que eu sei que não é o mesmo, não é suficiente. É diferente de ver o filme de fato, né? Mas não sei, não tava me passando uma... Não tava nos últimos anos me passando uma impressão que tinha tantas boas opções assim, sabe? E esse ano eu acho que tem muitas boas opções. De verdade, eu acho que tem muitas boas opções aí entre os 10 indicados. Mas bom, acho que é isso. Acho que a gente pode ficar por aqui. Se você chegou até aqui no vídeo, eu espero que você já tenha assistido Bugônia. E aí, se for o caso, deixa aí nos comentários o que você achou sobre o filme. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve nós estamos de volta para mais um. Até a próxima. Valeu, até mais!